Olá, eu sou o Lúcio Melri da Silva, servidor de carreira do Poder Judiciário há mais de 30 anos, e vou fazer uma apresentação aqui sobre a transformação digital no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite que foi feito para participar de mais uma edição. Eu que participo do CONIP Judiciário já desde a sua primeira edição. Eu sou servidor de carreira do STJ, como eu mencionei. Ao longo dos últimos anos, exerci a função de diretor de TI de alguns órgãos do Poder Judiciário, da cúpula do Poder Judiciário, e tive a oportunidade de trabalhar na elaboração de diversos normativos relacionados à governança, à gestão e à segurança da informação. Tenho uma formação acadêmica, sou mestre em gestão do conhecimento e tecnologia da informação, e a minha dissertação de mestrado foi desenvolvida na área de gestão de tecnologia da informação. Eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre alguns problemas que foram identificados num levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça e vários órgãos do Poder Judiciário, quando da elaboração da estratégia do Poder Judiciário para o período de 2021 a 2026. Dentre as questões que foram levantadas, os aspectos desfavoráveis identificados, eu cito aqui alguns. Virtualização insuficiente, né? Nem todos os órgãos do Poder Judiciário estão no mesmo nível ou no mesmo estágio de informatização, problemas com a internet, e aí esse é um problema que afeta diretamente o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque daqui a pouco eu vou mostrar para os senhores qual que é a amplitude do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e nós temos estados na região norte do país em que ainda há uma dificuldade com relação aos links de internet. A ausência de integração unificada entre os órgãos públicos, e aí eu não me refiro apenas à integração entre sistemas do Poder Judiciário, mas a integração entre sistemas do Poder Judiciário e outros órgãos, órgãos auxiliares de justiça. Isso faz com que, muitas vezes, nós tenhamos que fazer replicação de dados em bases distintas. A substituição de pessoas por máquinas, principalmente com a adoção da inteligência artificial, nós temos visto aí o Conselho Nacional de Justiça empreendendo uma série de esforços no sentido de estabelecer algumas diretrizes, inclusive questões éticas relacionadas à inteligência artificial, à adoção da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Recentemente foi publicado um ato que estabeleceu essas diretrizes todas. Um outro problema identificado nesse levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça foi a falta de aparelhamento e tecnologias, notadamente nos tribunais de justiça. Nós sabemos que os tribunais de justiça, se nós compararmos com os outros segmentos de justiça do país, como a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, a do Trabalho, etc., existem ainda alguns tribunais de justiça carentes de modernizações tecnológicas. E, por último, um aspecto desfavorável identificado nesse levantamento foi a obrigatoriedade de uso de sistemas nacionais sem a integração com sistemas que rodam, que são executados no âmbito das justiças estaduais. A partir desses problemas identificados, nós chegamos à seguinte situação. Já que existem vários problemas, e esses problemas ocorrem já há muitos anos, como resolver esses problemas? É, Segundo, né, estudos que têm sido realizados, tanto pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, como todos os órgãos que compõem e que integram o Poder Judiciário Nacional, a gente só vai conseguir resolver esses problemas todos por meio de uma justiça digital. E é nesse aspecto que eu trago aqui para os senhores a Estratégia Nacional do Poder Judiciário estabelecida para o período de 2021 a 2026. Obviamente foram identificados dentro das existem algumas perspectivas, e aí identificados vários macro desafios, né, que deverão ser contemplados, deverão ser atacados, deverão ser estudados nesse período de 2021 a 2026, mas eu quero me ater aqui a um macro desafio, que é o fortalecimento da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e de Proteção de Dados. Todos nós sabemos que a LGPD foi aprovada recentemente, nós já estamos aí com a LGPD em vigor, e vários tribunais do país já se movimentam para adotar novos procedimentos e também modificar os sistemas até então existentes, por conta da adaptação que tem que ser feita à LGPD. Esse fortalecimento da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação
e Proteção de Dados estabelecido por esse documento do CNJ, ele tem alguns objetivos, como o aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas de pessoal em tecnologia da informação. Aliás, objetivo esse que tem sido identificado em todos os levantamentos que são feitos pelos órgãos de controle, sejam órgãos de controle externos como órgãos de controle interno. O provimento de uma infraestrutura de TIC apropriada às atividades administrativas e judiciais, e nós sabemos que cada vez mais o nosso desafio se torna maior por conta da redução de custos, por conta da redução de quadros de pessoal que tem sido verificada em todos os órgãos do Poder Judiciário. A promoção e a adoção de padrões tecnológicos, e aí daqui a pouco eu vou citar um trabalho que tem sido feito pelo CNJ, inclusive com a publicação de um ato, né, que estabeleceu a plataforma digital para processos judiciais, é algo que merece bastante reconhecimento e destaque. Outro item tratado nesse fortalecimento da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e de Proteção de Dados é o aprimoramento e o fortalecimento da integração e a interoperabilidade de sistemas de informação, que eu abordei no slide anterior, o aprimoramento da segurança da informação, e aí é que aprimorar a segurança da informação, nós temos lá aquele tripé que todos nós falamos na área de tecnologia da informação, que é o tripé formado por processos, pessoas e tecnologia. E quando se fala em segurança da informação, uma preocupação muito especial tem que ser dada exatamente para as pessoas, né? Esses incidentes recentes que nós verificamos aí ocorrendo no Poder Judiciário, em alguns órgãos do Poder Judiciário, na sua maior parte, pelo menos, segundo informações que foram divulgadas, tiveram início exatamente daquele polo, que é o polo das pessoas. E, por fim, a proteção dos dados pessoais como uma forma de garantir a liberdade e a privacidade das pessoas, né? Aqui, claramente, observância à LGPD. Como eu mencionei, eu sou hoje o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E eu quero trazer aqui para os senhores, eu traria aqui para os senhores, algumas medidas que foram adotadas no âmbito do TRF da Primeira Região por conta dessa transformação digital pela qual nós passamos. Mas é importante, primeiro, a gente situar o TRF da Primeira Região no âmbito do Poder Judiciário. Observe nessa figura que o TRF da Primeira Região ele tem lá mais ou menos uma abrangência em torno de 80% do território nacional. Então, nós temos a sede do TRF em Brasília, aqui no Distrito Federal, e seções judiciárias em cada uma das capitais desses estados. Todos os estados da região norte do país, Maranhão, Piauí e Bahia na região nordeste, Minas Gerais na região sudeste e Goiás e Mato Grosso na região centro-oeste. Em cada uma dessas, então nós somos 14 seções judiciárias, 82 subseções judiciárias que se espalham nessa amplitude geográfica, temos 294 varas hoje na Justiça Federal da Primeira Região, dessas 294, 176 se encontram nas capitais e 118 no interior, e temos hoje 96 municípios com alguma sede da Justiça Federal da Primeira Região. Imaginem os desafios que nós temos para prover sistemas, desenvolvê-los, sustentá-los, modernizá-los, prover infraestrutura, prover atendimento e condições para que esses sistemas todos sejam executados da melhor forma possível no âmbito da região. Esse é o nosso grande desafio. Isso aqui é um resumo, né, da amplitude do TRF da Primeira Região e suas seções judiciárias. Eu não mencionei ainda a questão dos usuários, nós somos hoje em torno de 14 mil usuários internos, 198 sistemas de diversas tecnologias, então nós temos sistemas em utilização no âmbito da região que apresentam defasagem tecnológica, de banco de dados, de linguagem, etc. Tudo isso agravado por uma redução do quadro de servidores que tem ocorrido nos últimos anos em virtude do teto do limite de gasto e também redução de orçamento. Nós temos observado ao longo dos últimos anos uma redução gradativa do orçamento que é destinado à tecnologia da informação. Então, a par de todos esses desafios, o tribunal teve que implementar uma série de medidas e algumas dessas medidas foram bastante intensificadas agora durante a pandemia.
né, o TRF publicou uma resolução e desde o dia 27 de março, se não me engano, nós estamos no teletrabalho extraordinário, né? O tribunal já tinha a experiência do teletrabalho, então nós já tínhamos servidores em várias unidades do tribunal desenvolvendo o teletrabalho. Obviamente, para fazer o teletrabalho tradicional, foi necessário estabelecer métricas, indicadores que permitissem aferir objetivamente o trabalho realizado por esses servidores. No caso do TRF, ainda existia um percentual, um plus, né, que era acrescido a essas atividades exercidas no teletrabalho, em comparação com as atividades que são desenvolvidas pelos servidores no trabalho presencial. Mas por conta da Covid, nós tivemos que, né, praticamente 14 mil usuários, dentre magistrados, servidores, terceirizados e estagiários, nós tivemos que dotar as condições para que esses profissionais exercessem as suas atividades fora das instalações das unidades da Justiça Federal da Primeira Região. Dentre as medidas que foram adotadas, foi desenvolvido um dashboard. Então, esse dashboard permite fazer o acompanhamento da implantação do PJE no âmbito da região. Os senhores podem entrar no site do tribunal, www.trf1.jus.br, e lá nós temos o percentual de adoção do sistema PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, na região. A primeira região, até mesmo por ser tão ampla, nós temos 6 sistemas processuais em utilização. 5 sistemas processuais mais o PJE. E o tribunal fez a opção por migrar todos os processos que tramitam nesses sistemas legados para o PJE. Então, a gente está num trabalho muito intenso na região de digitalização daqueles processos que são físicos e migração desses processos para o PJE. Esse dashboard que eu mencionei para os senhores, ele mostra que hoje, né, isso aqui são dados atualizados, em torno de 53% dos processos em tramitação na região são processos que já estão no PJE. Obviamente, uma grande parte deles, e a maior parte, né, desses processos de PJE são processos novos, até porque, desde 1º de janeiro deste ano, todos os novos processos que entram em qualquer unidade da Justiça Federal da Primeira Região, eles são distribuídos no PJE. Nós não temos mais distribuição de processos nos sistemas legados. Então, a gente tem uma grande quantidade de processos novos no PJE e uma boa parte, aí, 644 mil, em torno de 644 mil processos em tramitação que foram migrados, de outros sistemas para o PJE. E a gente está num trabalho muito intenso de digitalização. Então, digitaliza aquilo que for físico, obviamente respeitando lá as condições para o documento eletrônico que são estabelecidas para o PJE, como tamanho de arquivo, resolução e etc. E temos, para desenvolver esse trabalho, nós criamos um migrador. Esse migrador, num primeiro momento, ele foi preparado para migrar os processos do tribunal para o PJE, depois ele foi evoluindo para migrar os processos do sistema dos processos físicos, do primeiro grau para o PJE, depois os processos de um sistema eletrônico que nós temos de juizados para o PJE, e assim a gente está evoluindo gradativamente. E a nossa expectativa é que até o próximo ano, 2021, nós estejamos já com todos os processos em tramitação no PJE. Quais são os principais desafios, né? Ali eu apresentei para os senhores o panorama de como está o PJE no âmbito da região, mas quais são os nossos principais desafios? Os desafios de tecnologia da informação que se impõem à unidade de tecnologia da informação do TRF da Primeira Região. Existem alguns desafios que são de ordem de sistemas, outros relacionados à governança, outros relacionados à infraestrutura e outros relacionados ao atendimento e relacionamento com usuários. No que diz respeito a sistemas, obviamente a gente poderia enumerar aqui diversos projetos e ações em andamento relacionados a sistemas, mas eu trouxe aqui, quis destacar aqueles relacionados à implantação do sistema e-social. Todos nós sabemos que o Poder Executivo já alterou várias vezes a data de implantação do e-social, mas para isso a gente precisa adaptar sistemas, né, para que aquelas informações requeridas e obrigatórias sejam encaminhadas por meio da integração dos nossos sistemas
com sistemas do E-Social, a migração, no caso do TRF da primeira região, a migração de processos físicos de um sistema administrativo que não é mais utilizado para o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, que foi desenvolvido pelo TRF4 e é adotado de forma centralizada no âmbito da primeira região. Nós temos uma única instalação que permite a utilização do sistema SEI no tribunal e sessões judiciais. A migração, como eu já mencionei, de processos judiciais para o PJE e a modernização de portais, tanto o portal de intranet quanto o portal de internet. Com relação ao atendimento e relacionamento com usuários, nós temos empreendido esforços relacionados à melhoria da prestação de serviços aos usuários em geral e particularmente aos magistrados. E aqui eu menciono que o nosso atendimento ele é feito não apenas por usuários internos, mas também usuários externos. Lembro lá do número, nós temos em torno de 14 a 15 mil usuários internos, mas nós temos aí 150 mil usuários externos, que são os advogados que se relacionam com as unidades de justiça. E a gente presta um atendimento a eles também. E um outro objetivo é melhorar a gestão de atendimento por meio da adoção de processos de gerenciamento de serviços. É um trabalho que tem sido feito de forma gradativa. Muito felizmente, a gente já conseguiu implementar vários processos de gerenciamento de serviços no âmbito da região, mas assim, precisamos evoluir mais. No que diz respeito à governança e à gestão de tecnologia da informação, nós agora recentemente aprovamos o modelo estruturante de governança de TI da Justiça Federal da Primeira Região. Foi um grande avanço porque essa resolução que foi publicada, ela estabeleceu lá, ela institucionalizou, na verdade, ela institucionalizou o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação, o Comitê de Segurança da Informação, o Comitê de Respostas a Incidentes de Segurança de Informação, o Comitê de Arquitetura de Sistemas e também os comitês gestores dos sistemas da área meio e dos sistemas da área fim. Então, a gente precisa consolidar esse modelo de governança e, assim, um trabalho intenso, porque os senhores sabem que não basta publicar, nós temos que evoluir, manter e fazer o acompanhamento. Né? E aí nós temos esse trabalho de consolidação desse modelo. E o outro objetivo relacionado ainda à governança e gestão é a institucionalização do processo de gerenciamento de serviços no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região. Com relação à infraestrutura tecnológica, até por conta daquela amplitude geográfica que eu apresentei para os senhores, nós temos que constantemente atualizar e modernizar a infraestrutura que atende a toda a região, assim como uniformizar plataformas de sistemas e servidores de aplicação, porque, como eu mencionei anteriormente, nós temos também aí, dentre aqueles 200 sistemas, nós temos uma grande parte de sistemas ainda desenvolvidos em tecnologias que não são mais tecnologias de mercado, com a necessidade de fazer uma atualização de plataforma tecnológica, etc. E temos um outro grande desafio, que é a migração da versão de banco Oracle. Nós estamos na versão 12, vamos migrar para a versão 19, mas isso gera um impacto muito grande nas aplicações. Então, não basta migrar o banco. Em muitas situações, nós temos que fazer adaptações e modificações nos sistemas para que essa migração ocorra da melhor forma possível. Basicamente, então, assim, no que diz respeito, como eu mencionei, a governança, a sistemas, infraestrutura e atendimento, esses são os principais desafios de TI. Né? E, por conta disso, foram estabelecidas algumas ações estruturantes, algumas delas eu já citei aqui. Nós temos a expansão do PJE para todos os processos judiciais da primeira região. Na verdade, essa expansão já aconteceu. O que nós estamos fazendo agora é o segundo passo, que é a digitalização de acervo físico de processos judiciais, tanto no primeiro quanto no segundo grau, para o PJE, e a migração de processos que tramitam em outros sistemas, porque nós temos outros sistemas eletrônicos. E um projeto de extrema importância para o Tribunal e para a Justiça Federal da Primeira Região é a centralização dessas bases que estão descentralizadas nas sessões judiciárias. Nós temos hoje, nós que suportamos isso, e a gente tem um gasto razoável por manter essas bases descentralizadas. Então, um trabalho já iniciado no Tribunal é a gente centralizar tudo no TRF da Primeira Região, a exemplo do que já acontece com o PJE e com o próprio SEI. E assim, e os projetos, né, e a aceleração da transformação digital que vem acontecendo ao longo dos últimos
anos no TRF da primeira região, elas foram muito facilitadas com a descentralização da rede One que nós fizemos. O tribunal, num passado muito recente, tinha uma rede que interligava o tribunal, seções judiciárias e subseções judiciárias. Nós partimos por uma descentralização em que o tribunal hoje é responsável pela rede que interliga tribunal e seções, e cada seção judiciária fez a sua contratação, criando uma rede interligando seção judiciária e subseções. Nós tivemos diminuição de custos e tivemos melhoria de desempenhos, velocidades, etc. Então, tudo isso aqui é que permitiu também várias ações que estão aí em andamento e que foram intensificadas por conta da Covid. Um outro projeto foi a adoção de uma solução que nós adotamos, dentro de um pacote de modernização do Office no tribunal. Nós adquirimos uma solução e essa solução tem sido utilizada hoje na transmissão das sessões de julgamento, nas audiências, nas reuniões que nós realizamos assim diariamente. E essa figura que eu apresento para os senhores, isso aqui foi exatamente a posse de todos os diretores e subdiretores de foro das seções judiciárias vinculadas à primeira região. Essa posse, pela primeira vez, foi feita de forma não presencial e utilizando essa ferramenta tecnológica. A ferramenta tecnológica essa que, como eu disse, ela tem sido utilizada em basicamente todas as reuniões, basicamente não, em todas as reuniões realizadas no âmbito da Justiça Federal da primeira região. Um outro grande desafio que tivemos que enfrentar foi a nossa expansão da VPN, né? Os senhores sabem que alguns sistemas, principalmente esses sistemas que não rodam em browsers, nós temos vários sistemas desses no âmbito da região, e aí a gente, para que o acesso seja concedido, é necessário que se feche lá uma VPN. E nós tínhamos a solução que teve que ser ampliada para atender às necessidades. E, obviamente, ampliação com segurança. Então, foi um projeto que trouxe, em que houve a necessidade de um esforço muito grande por parte das equipes, no sentido de prover essa VPN, mas, assim, muito vitorioso, porque hoje nós estamos entregando para os nossos usuários uma ferramenta segura que permite fazer o acesso a esses sistemas legados aí, até que eles sejam modernizados. Também uma das iniciativas adotadas no âmbito da Secretaria, publicizada, né, para todas as unidades da Justiça Federal, foi a criação de um hot site com informações, né, acerca dos principais serviços ou aqueles serviços mais acessados em virtude da pandemia. Então, lá no dia 23 de março, quando todos nós fomos para o teletrabalho, a gente recebeu muito questionamento, nós tivemos que passar assim, também por um período de educação digital, porque vários dos nossos usuários utilizavam sistemas dentro do tribunal e nunca tinham acessado esses sistemas das suas residências. Então, a gente teve que capacitar, oferecer treinamento muito rápido para que esses servidores pudessem, né, não só servidores, mas servidores, magistrados, terceirizados, estagiários, pudessem acessar os sistemas com segurança. E aí nós criamos esse hot site, e esse hot site a gente consolidou aqui, concentrou uma série de informações para facilitar esse trabalho excepcional que está sendo realizado pelos nossos servidores. Eu trago aqui para os senhores um painel que foi desenvolvido até para atender uma exigência do Conselho Nacional de Justiça, em que a gente exibe a produtividade no âmbito da primeira região. Então, nesse período do dia 18 de março, então foi realmente dia 17 de março que nós iniciamos no teletrabalho excepcional, nesse período de dia 18 de março até o 24/11, que foi quando eu fiz esse levantamento, nós já tínhamos lá julgado 2 milhões, pouco mais de 2.700.000 processos, ou muito mais que 2.700.000 processos, no âmbito da primeira região. Eu os convido a conhecer esse painel, ele é muito interessante, ele está lá na página do tribunal, www.trf1.jus.br. Entrando lá no canto direito, existe um íconezinho que chama para esse serviço. E aí os senhores podem ver, podem fazer a consulta por unidade da federação, podem fazer por vara, por magistrado, etc. Então, é um painel bastante riquíssimo que traz uma série de informações. E assim, partindo para o encerramento, eu gostaria de mencionar aqui uma resolução que foi publicada pelo CNJ agora no mês de setembro, que instituiu aquela
a plataforma digital do Poder Judiciário. É bem interessante porque a plataforma digital do Poder Judiciário, ela traz e ela abraça todos os sistemas eletrônicos utilizados pelo Poder Judiciário. Na verdade, o que a gente precisa é integrar esses sistemas e, dentro do possível, claro, é sempre priorizar o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Existem alguns objetivos, como a integração e consolidação de todos os sistemas eletrônicos do Judiciário brasileiro, a implantação do conceito de desenvolvimento colaborativo, porque a gente precisa contar com as forças de trabalho existentes em cada um dos tribunais do país. Então, um tribunal com seu grupo de servidores da área de tecnologia da informação é muito pequeno, às vezes, para atender as demandas daquele tribunal em função da sua capilaridade. Mas imagine N equipes de TI atuando de forma coordenada e de forma colaborativa. Então, esse também é um objetivo do PDPJ. O estabelecimento de padrões de desenvolvimento, arquitetura, experiência do usuário e operação de software, e a instituição de uma plataforma única para publicação e disponibilização de aplicações. Esse é um trabalho que está sendo conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça, mas que conta e contará com a participação de diversos órgãos do Poder Judiciário brasileiro. E o TRF da Primeira Região certamente espera contribuir bastante com o PDPJ. Quais são os pilares da transformação digital? Já que a gente falou, né, eu falei aqui da experiência do TRF da Primeira Região, de projetos, ações, sistemas que foram desenvolvidos e tal. Mas esses pilares passam por alguns pontos, né? Inicialmente, temos que identificar quais são os serviços que podem ser transformados digitalmente. Nós sabemos que alguns serviços, como a exemplo do Juízo 100% digital, que está sendo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, não haverá a necessidade de interações humanas. Tudo vai ser feito por meio da tecnologia. A definição de solução de TI que possa atender esses serviços identificados, sempre necessária mobilização, engajamento, patrocínio da alta administração e de todo o corpo diretivo da instituição, a escalabilidade no sentido de que tudo aquilo que foi desenvolvido possa ser escalável, tanto horizontal quanto verticalmente. Necessário sempre o planejamento, tudo tem que ser feito com planejamento, com estabelecimento de indicadores, de metas, acompanhamento, para a gente saber se realmente a gente está evoluindo, e tudo isso dentro de um espírito de colaboração exponencial com a participação de todos. Resumidamente, o que foi feito no TRF da Primeira Região, eu acredito que esteja sendo realizado em todos os órgãos do Poder Judiciário. O trabalho remoto hoje é uma realidade, com colaboração em tempo real. Quantos de nós estamos reclamando aí com relação à disponibilidade hoje para essas ferramentas tecnológicas? A gente passa grandes períodos de tempo dedicados a isso, e obviamente precisamos criar limites, né? Precisamos criar limites, senão a gente fica o tempo todo aqui focado nessas ferramentas. Inteligência artificial, que vai trazer um ganho muito grande, principalmente para o processo judicial, na medida em que nós sabemos que os sistemas eletrônicos que foram desenvolvidos no país ao longo dessas últimas décadas foram sistemas que automatizaram ao máximo a atividade cartorária. Mas nós chegamos a um momento em que a gente precisa criar formas, mecanismos, para que as decisões sejam proferidas mais rapidamente. E nada como inteligência artificial, obviamente respeitando os limites estabelecidos pela ética, para proporcionar essa melhoria que a gente tanto almeja. A disponibilização de portais e serviços aos cidadãos, quantos serviços foram digitalizados, né, por conta aí da pandemia também, e a digitalização e migração de processos, no nosso caso, para o PJE. Então, resumidamente, todas as ações que foram empreendidas no âmbito da Primeira Região foram relacionadas a isso aqui. Como eu disse, eu peço desculpas por ter corrido um pouquinho, mas é porque o tema é um tema riquíssimo, que a gente poderia discorrer aqui por muito e muito tempo, mas eu me coloco à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos adicionais. Meu nome é Melri, sou conhecido como Melri, e o meu e-mail é esse aqui, lucio.melri@tf1.jus.br. Agradeço enormemente pela participação e, como mencionei, me coloco à disposição. Muito obrigado.